Porque isso aqui, a gente não vai tanto explorar nesse curso, né? Mas, eventualmente, a gente pode estar interessado na seguinte coisa, né? Imagina que você tem lá a equação y duas linhas mais by, linha mais cy igual a zero. Então, você escreveu isso como d2 mais bd mais c y igual a zero. Só que essa equação aqui, olhando isso como uma equação de segundo grau, né, se você olha para x2 mais bx mais c, tem raízes complexas. Então, digamos assim, né, que você tem aqui x2 mais bx mais c seja igual a x menos R1, x menos R2, mas com R1 e R2, números complexos, mas que eles não sejam números reais. Dá ainda, você ainda poderia dizer, bom, mas tá, formalmente eu posso escrever D menos R1, D menos R2, Y igual a zero, e multiplicar aqui formalmente e recuperar isso. Mas agora eu precisaria resolver uma equação que seria o quê? Chamar esse cara aqui de Z, e eu tenho que resolver D menos R1, Z igual a zero. Só que esse R1 complexo. Então, aqui eu poderia chutar, bom, mas e se eu, em vez de pensar Z como uma função de R em R, pensar uma função Z como uma função de R em C? Olha só, uma coisa que a gente... porque a gente pensa um polinômio, quando a gente começa a pensar os polinômios dos complexos, o que você diz? Você tem um polinômio e os coeficientes dele são números complexos, que eventualmente podem ser números reais. Quando os coeficientes são números reais, acontece uma espécie de milagre, né? Porque um polinômio ele leva o plano complexo no plano complexo. A chance de você pegar um ponto na reta real e ele ser levado na reta real é realmente mínima, é muita sorte. Mas se os coeficientes forem reais, ela pega um cara da reta real e leva um cara da reta real. Então a gente poderia pensar uma função de R em R como uma função de R em C, ou até como uma função de C em C. Né? Pode pensar como uma função de C em C, é o caso das funções dadas por séries, né? Séries a coeficientes reais, ela é uma função de C em C que, por sorte, pega um elemento dos reais e leva nos reais. Você também pode fazer uma coisa mais simples, que é pensar uma função de R em R como uma função de R em C, que, por sorte, leva todos os números reais nos números reais. Então, aqui a viagem seria pensar o seguinte, será que a gente pensar essa função Z como uma função de R em C? Aí vai dar uma função de R em C. Depois a gente vai ter essa daqui que você vai achar a Y como uma função de R em C. Se no final do processo a sua função der uma função de R em R, tudo bem. Ou, agora vou introduzir uma motivação física para essa equação aqui com raízes complexas. Todo mundo ouviu falar da lei de Hooke. Lei de Hooke para mola. Pensa assim, sistema massa-mola. Tem aqui uma mola assim, com uma massa aqui. E vamos botar aqui a origem, aqui assim. Então a lei de Hooke aparentemente é uma dessas injustiças históricas. O Hooke foi um cientista muito maior do que a lei de Hooke, mas ficou lá marcado pela lei de Hooke. Então você puxa esse negócio aqui e aqui você vem para um ponto X, e aí você sabe que a força é proporcional ao X, né? Quer dizer, aqui você tem uma força F que é menos K2x, aqui para dizer que a
força, essa constante é negativa, quer dizer, o x é para cá e a força é para cá. Então você poderia ter uma equação do tipo massa vezes aceleração, vou botar x duas linhas mesmo, né? É igual a menos k2x. Claro que no mundo ideal, isso aqui é gelo, assim, gelo derretido um pouquinho, não tem atrito quase nenhum, mas no mundo real tem ainda uma resistência, que é, vamos supor, também um pouco ideal, supor que ela seja proporcional à velocidade. Então você teria uma força de atrito aqui proporcional à velocidade. Então você está andando, vamos dizer, você anda para cá e o atrito é para cá. Então você tem ainda menos, vamos botar uma constante, sei lá, alfa 2, x'. Aqui. Então você tem uma força... Não, porque quando a velocidade é para cá, o atrito é para cá. Quando a velocidade é para cá, o atrito é para lá. Então o atrito também é contra a velocidade. Então, tipicamente, você pode pensar numa coisa assim, né? Você pode pensar em m x duas linhas mais k2, vamos botar assim, mais alfa 2 x' mais k2x igual a zero. Quer dizer, isso aqui é uma coisa, essencialmente, se você dividir por m, tá? Isso é uma equação do tipo x duas linhas mais bx' mais cx igual a zero, com b maior que zero, c maior que zero. Então, as raízes desse negócio vão ser R igual a menos B mais ou menos raiz de B2 menos 4C sobre 2. E, repara, se o atrito for pequeno, que o atrito aqui, o B é alfa 2 sobre M e o C é K2 sobre M. Então, quando você tem pouco atrito, vamos dizer, no sistema ideal que você não tem o B, já é claramente essa equação aqui, né, x, vamos dizer, vai ser x2 igual a um número negativo, né, vai ter raízes imaginárias. Se o B for pequeno, quer dizer, com pouco atrito, você vai ter raízes complexas aqui. Então, se você procurar aquele esquema, vai chegar na hora que, sei lá, eventualmente tem uma exponencial complexa, um número complexo, uma coisa... Quer dizer, é a mesma coisa assim, eu estou vendo um problema físico bem concreto assim, né? E na hora que eu botar matemática, se eu quiser fazer aquele esquema, vão aparecer raízes complexas. Mas isso tem uma física envolvida aqui, né? Vamos mudar o nosso modelo da massa-mola para massa elástico, né? A gente pode, em vez de botar... É claro que a mola ela, vamos dizer, quando você estica para cá, ela volta. O elástico, quando passar para cá, não funciona, né? Quer dizer, porque a mola você puxa para cá, ela puxa para cá. Você comprime aqui, ela empurra para lá. O elástico, se você trouxer para cá, ficou troncho, não acontece nada. Mas a gente pode fazer... É porque esse modelo, na verdade, ele está aqui unidimensional, mas ele podia ser bidimensional. Imagina o seguinte, ó, você tem uma mesa aqui, com um furinho. Aí você prende lá no chão um elástico e estica, passa ele pelo furinho e prende na bolinha aqui. Agora, para qualquer lado que você puxe, tem a força que você pode supor dada pela lei de Hooke. Então, isso é um modelo físico em que o movimento não é mais numa reta, é num plano. Olha os números complexos chegando, ó. É num plano. Quer dizer, você tem, ó,
pode trocar aqui, né? Isso aqui seria, vamos dizer, a nossa mesa, que está em R2, aqui está o furinho, aí você puxou, está aqui a bolinha, então esse aqui é o vetor Z, é o seu vetor posição, e aí você tem uma força para cá, F igual a menos K2Z. E aí você pode dizer, de novo aqui, né, que Z, MZ duas linhas, então vamos pensar assim, Z é uma função, vamos pensar de R, do intervalo, né, de R em R2, que eventualmente pode ser chamado de C, e satisfazendo essa equação diferencial, né? MZ duas linhas, né? Massa vezes aceleração, agora é vetorial, está em R2, né? É igual a menos K2Z, e a gente pode botar um atrito, que é menos alfa 2 Z'. E agora, bom, a gente pode separar isso em duas equações. Se a gente separar em duas equações, né, chamar Z, então, uma possibilidade. Z igual a XY. E aí você vai ter uma equação em X e uma equação em Y, as duas são iguais àquela antes, e não vamos ganhar nada. A possibilidade 2 é fazer Z igual a X mais IY e tentar lidar com isso como uma função de R em C. E aí, aquela conta que a gente faz lá com raízes complexas pode funcionar se a gente usar a exponencial complexa em vez da exponencial real. Quer dizer, a gente pode pensar agora... Pode pensar agora uma coisa assim, né? A gente tem uma equação Z duas linhas mais BZ' mais CZ igual a zero, né? Onde B igual a K2 sobre M, C igual a alfa 2 sobre M. E a gente já sabe que se o B for pequeno, quer dizer, se o B for pequeno, aliás, aqui está trocado, né? Aqui é alfa 2, aqui é K2. Se o B for pequeno em relação ao C, tiver pouco atrito, você vai ter raízes complexas. Mas você pode bravamente agora dizer assim, ó, Z é uma função de R em C. Então faz sentido eu trabalhar com a exponencial complexa nessa história. Posso fazer essa conta assim. Quer dizer, então a gente bota aqui D menos R1, D menos R2, Z igual a zero. E quem sabe, bom, pode ser que tudo funcione, né? Porque, em princípio, tudo funciona, depende só de uma coisa. Depende de eu saber o seguinte, que se eu fizer... Imagina que eu faça f de t, ou y de t, igual a E elevado a t vezes um número complexo A mais BI. A questão é, será que y' de t vai ser igual a A mais BI E elevado a t A mais BI, quer dizer, que é igual a A mais BI y de t? Se isso valer, as contas que eu faço com a exponencial real, eu posso fazer com a exponencial complexa. Bom, essa conta eu posso fazer, posso verificar isso, né? É um pouco menos que o exercício. Então, vamos ver, faz aqui y de t
é igual a E elevado a AT cosseno BT mais I seno BT. Esse B não tem nada a ver com esse B aqui, tá? É uma questão genérica aqui. Se eu derivar isso, y' de t, isso aqui vai ser AE elevado a AT cosseno BT mais I seno BT mais E elevado a AT, aqui sai B daqui, né? B seno BT menos seno BT mais I cosseno BT. Isso daqui esse cara daqui, ó, a gente pode escrever assim, isso é E elevado a AT vezes BI, e aqui a gente tem cosseno BT mais I seno BT. Então temos A mais BI é elevado a AT vezes cosseno BT. Então vale isso daqui. Vale não ter como uma F geral? Hã? Vale não ter como uma F geral, uma F de T qualquer. Uma F de T... É elevado a F de T? Deve valer também, né? Um bom exercício. E y de t igual a E elevado a F de t, onde F de t é igual a A de t mais I B de t. Na verdade, vai ter uma regra da cadeia, porque, repara, para os números complexos, a multiplicação, aquela derivada complexa que eu meio que introduzi, assim, você faz f de z mais h menos f de z, divide por h e passa ao limite, ela deve ter as mesmas propriedades, pelo menos uma parte das propriedades da derivada real. Então deve valer a derivada do produto, derivada da soma, derivada do quociente, regra da cadeia. E isso daqui é uma espécie de regra da cadeia, né? É mais ou menos, ó. Então, na verdade, a gente pode pensar assim, né? Que a gente precisa de regras de derivação do seguinte tipo. Imagina que U e V são funções de R em C, deriváveis. São deriváveis como funções de R em R2. Aí você faz a derivada de U vezes V. Então isso aqui deve dar a derivada de U vezes V mais U. Eu nem falo da derivada da soma, que é óbvio que vai valer, a derivada da soma da diferença e tal, né? E também deve valer que a derivada em relação a T de U sobre V, que faz sentido, isso aqui seja V ao quadrado, V du dt menos U dv dt, desde que a V seja não nula. E também deve valer isso, né? Se você fizer f de R em R, né? Fizer a derivada em relação a t de U de f de t, né? Porque f leva a R em R, U leva a R em C, então isso aqui faz sentido pensar assim, né? Isso aqui deve ser f' de t, U' de f de t. Então é um bom exercício tirar essas regras de derivação. Originalmente no texto eu
no capítulo de regras de cálculo, eu aproveitei e introduzi a exponencial complexa e botei essas contas aí, se vocês tiverem dificuldades na hora de deduzir essas coisas. Mas então, vamos dizer, a gente pode tirar... Então vamos explorar essas coisas, tendo em mente que mesmo num problema bem concreto lá do elástico no furinho da mesa, uma boa maneira de lidar com ele seria passar para os números complexos. É como se tem uma coisa legal nisso, que é o seguinte: quando você modela o problema de maneira unidimensional, no massa-mola, você está pensando no movimento unidimensional. Aí você vai fazer as contas e aparece lá os números complexos, que são o R2. Então o que a gente fez aqui? A gente voltou no modelo e disse, não, mas na verdade, se você trocar a mola pelo elástico, se você solta só o elástico, ele anda em linha reta. Mas dar uma velocidade... Quando você solta o elástico, você pode soltar e dar uma velocidade inicial. Ora, o normal não é você dar uma velocidade inicial na linha com o centro, com o furinho. É dar um peteleco. Quando você dá um peteleco, significa que você deu uma posição inicial no plano e deu uma velocidade inicial que é linearmente independente com a posição inicial. E aí o seu movimento deixa de ser em linha reta, ele passa a ser um movimento no plano. E, assim, para anunciar coisas interessantes, né? Se a gente fizer a conta para resolver esse problema, a trajetória vai ser elíptica. Vai ser uma elipse com o centro lá no furinho. Então, é um problema... Esse é um modelo muito bom, assim, elementar de equações de segunda ordem, que é você fazer esse sistema massa-mola ou elástico, massa-elástico. E ele dá a órbita elíptica, só que com o centro da elipse exatamente na origem, vamos dizer, na origem natural aqui, que é botar o zero. E tem um outro sistema muito famoso, mais famoso ainda, né, que tem órbitas elípticas, que é o sistema, problema dos dois corpos, que numa versão simplificada você bota o Sol pontual na origem e bota um corpo de massa pontual também, né, andando ali, né, segura o Sol, ele fica seguro ali assim, e a trajetória também é elíptica, só que agora a origem é um dos focos e não o centro da elipse. E tem uma transformação muito legal, que é a transformação de Zhukovsky, que transforma as elipses de centro na origem nas elipses de foco na origem. E tem até uma maneira, de certa forma, de converter um problema no outro. Então, nós vamos explorar um pouco, eu não sei o quanto disso a gente vai poder fazer, mas vamos explorar um pouco aqui essa derivada desse negócio, acho que a gente pode resolver isso, né? Eventualmente ver que a órbita é elíptica, depois o Fábio vai fazer o Kepler e o Newton, e talvez a gente ainda consiga minimamente relacionar os dois. Então hoje ficamos aqui.